Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu já tratei no meu canal algumas vezes, mas eu acho que é de muita importância, de extrema importância para o teu dia a dia, para o teu cotidiano e se relaciona com a questão espiritual, tá? Eu não sei se vocês já repararam, se vocês já perceberam que muitas das vezes, quando a gente acaba contando os nossos planos para todo mundo, para todas as pessoas ao nosso redor, esses planos simplesmente não acontecem, e mesmo que muitas vezes eles estejam bem orquestrados, organizados, as coisas estejam andando, caminhando de uma forma muito positiva, esteja tudo ali planejadinho, mas de alguma forma, quando você começa a falar para todo mundo, quando você começa a se empolgar e contar esses teus projetos, essas tuas metas, tudo parece minguar, tudo parece simplesmente perder a força, como se você botasse no carro um combustível, uma gasolina aditivada muito boa, e do nada, mesmo com essa gasolina, o carro começa a dar problema. Quando você pega a primeira ladeira, o carro começa a morrer, começa a engasgar. Enfim, todos esses problemas da nossa jornada espiritual, principalmente, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, a gente não percebe, mas isso tem a ver com a espiritualidade. Porque a espiritualidade ela não está só além do mundo material, ela também está aqui. Tá? Então, quando a gente acaba falando os nossos projetos para todo mundo, não que você não possa contar para uma pessoa ou outra, mas o ideal é que você guarde para si até o momento que eles estejam concretizados. Ou então, quando estiver ali no finalmente dele, nos finalmente. Tá? Porque quando você fala demais, você acaba dissipando essa energia. E, em contrapartida, o que seria muito proveitoso para os teus projetos, para você alcançar as tuas metas? O silêncio. Eu afirmo para vocês, sem sombra de dúvidas, que o silêncio é a grande chave mestra para que você consiga realizar qualquer propósito, qualquer meta, qualquer coisa que você busque atingir. Tá? O silêncio é a mola propulsora, é a chave transformadora, é o grande pulo do gato. Quando você fica calado, quando você se mantém em silêncio, não só internamente, no sentido meditativo, mas também externamente, quando você não fala demais, quando você fica com a boquinha fechada, tenha certeza que você vai conseguir concretizar os teus objetivos com muito mais facilidade. E nesse momento agora você talvez esteja se perguntando por que o silêncio tem tanto poder, por que o silêncio é tão importante, por que o silêncio é essa chave mestra, essa mola propulsora capaz de contribuir de forma muito poderosa para a conquista dos nossos objetivos. Assim, existem vários fatores, mas eu separei para vocês 5 itens que são de grande importância e vão explicar mais ou menos por que o silêncio é tão importante, por que o silêncio é tão precioso. Número 1, quando você fica em silêncio, você consegue manter o foco no que realmente importa. Você mantém o foco no teu objetivo. E quando você fala demais, quando você acaba contando o teu objetivo para muitas pessoas, essa ideia acaba se dissipando no vento. Quando você não fica em silêncio, você perde força. E nisso a gente pode até pegar o exemplo do dia a dia de um grande desportista, um grande atleta olímpico. Quando o cara está focado no objetivo dele, quando você pode ser até um jogador de futebol, no vôlei, quando ele está focado em silêncio, quando ele mantém a energia direcionada, ele consegue bater os recordes, ele consegue ganhar o título, ele consegue ser o artilheiro, porque normalmente ele direciona a energia de forma correta, ele mantém o foco. Então, quando você fala, você dissipa o foco. Quando você se mantém em silêncio, você direciona a tua intenção, você direciona o teu foco com muito mais brilhantismo, com muito mais convicção, com muito mais poder. Então, o primeiro item eu diria para vocês que é justamente isso. Quando você fica em silêncio, você se mantém o foco e você direciona com muito mais propriedade a tua energia, você direciona com muito mais intensidade o teu poder. E um segundo item que eu diria para vocês, que quando a gente fica de boca fechada, quando a gente se mantém em silêncio, quando a gente fica quietinho ali no nosso mundo interior, a gente acaba evitando uma certa busca por validação externa. Muitas vezes a gente acha que não busca nenhum tipo de validação externa, nenhum tipo de aprovação. Mas a verdade é que, sem perceber, a maioria das pessoas, elas acabam buscando uma validação. Elas acabam buscando a opinião do outro. E quando muita gente dá opinião, e às vezes nem se importa tanto,
aquilo acaba estragando o que nasceu dentro de você mesmo, porque você diz o teu projeto para um, depois para outro, depois para mais um. Quando vê, está todo mundo dando pitaco, todo mundo metendo o dedo, e quanto menos você espera, aquilo ali já não é mais o teu projeto, é o projeto da outra pessoa, a ideia da outra pessoa, tá? Então, quando a gente fica em silêncio, a gente acaba evitando essa busca inconsciente por validação, muitas das vezes. Eu não digo que a maioria das pessoas vão perceber isso de forma consciente, mas é uma busca que o ser humano, enquanto ser humano detentor do ego, ele busca validação. Você sai de casa, você penteia o cabelo, né? No meu caso não, mas você penteia, se arruma muitas vezes para você mesmo, claro, mas também um pouquinho por validação. As pessoas às vezes têm até vergonha de falar isso, medo de admitir, mas é uma realidade da vida. Enquanto seres humanos, enquanto a gente ainda está nesse processo evolutivo, mesmo aqueles que já estão livres, né, de grande parte do ego, muitos ainda buscam uma validação, né? Só os grandes mestres não têm validação. A gente tem que trabalhar sempre isso. Essa busca por validação tem a ver com a vaidade, tem a ver com algumas carências, tem a ver com a nossa autoestima. Mas eu digo para vocês, isso acontece com todo mundo, até com as pessoas que você pensa assim, pô, o cara tem uma autoestima maravilhosa, uma confiança. Será que ele não busca validação? Ele faz aquilo só por ele mesmo? Ele muitas vezes faz aquilo por ele, mas ele também acaba buscando uma validação de forma inconsciente. Poucas pessoas não buscam validação externa, tá? Então esse seria o segundo tópico. Quando a gente fica em silêncio, quando a gente não fala demais, a gente não busca validação. O silêncio acaba preservando o que o nosso projeto realmente é para nós mesmos, tá? Então ninguém vai dar pitaco, porque quando a gente acaba abrindo a ideia para muita gente, quando a gente acaba colocando para o mundo as nossas ideias, as nossas metas, o que a gente quer alcançar, as pessoas acabam se metendo um pouquinho demais. Mesmo que muitas delas tentem ajudar e tentem contribuir, né? E sem falar das que também ficam de olho grande, que acabam ali fingindo que são amigas e jogando aquela energiazinha para a flor acabar murchando, sem que você perceba, tá? Então, o primeiro ponto o silêncio, ele contribui no foco, e nesse segundo ponto, ele evita essa busca por validação. E um terceiro ponto, eu já estou até introduzindo aqui, quando você fica em silêncio, você acaba protegendo a tua energia, você protege as tuas ideias, você se protege de influências negativas, de pessoas negativas, de energias negativas, de espíritos negativos, de obsessores, não só dos seus, mas dos outros também. Quando você fala para outra pessoa, você entra em contato com o tipo de energia que cerca essa pessoa, tá? Não pense que todo espírito, todo obsessor, todo mundo que está querendo te atrapalhar, ele sabe exatamente o que está acontecendo da tua mente. Ele não sabe. E quando você fala, quando você acaba, às vezes, até tagarelando um pouquinho demais, você está contando para todo mundo. E muitas vezes aquele amiguinho insatisfeito ali que está obsidiando o teu companheiro, a tua amiga, tua colega de trabalho, quando ele escuta aquele teu projeto, ele vai ali, se junta com o teu obsessor e acaba tendo força para poder estragar, tá? Então, terceiro ponto, quando você fica em silêncio, você se protege de energias negativas, você se protege de influências negativas. E isso tudo também levanta um outro ponto. Nem todo mundo vai entender ou apoiar os teus sonhos. E tudo bem quanto a isso é normal, mas isso aí tem que ficar para você, o teu sonho tem que ficar para você. Quando ele se concretiza, tudo bem, as pessoas vão acabar sabendo, mas você tem que usar o silêncio como uma espécie de escudo protetor. Porque, como eu disse, muitas pessoas querem te atrapalhar de forma consciente. Vão te jogar energia negativa ali de forma consciente e proposital, tá? Intencional. Outras não. Elas vão estar ao teu redor, vão dar um pitaco, vão tentar te ajudar, mas não concordam com aquele sonho, com aquela ideia, e de uma forma inconsciente vão te atrapalhar energeticamente também. Pessoas boas. Então, quando você fica em silêncio, você evita a energia negativa que vem de pessoas ruins, de pessoas que querem te atrapalhar, mas também de pessoas boas que às vezes não concordam com você, e não é que elas vão jogar uma energia negativa, mas elas vão jogar uma energia que não concorda tanto com aquilo, e ela pode manifestar um pouquinho nos teus chakras, principalmente se você tiver um contato direto com essa pessoa,
e acabar atrapalhando na tua autoconfiança, na tua força de vontade, na tua intenção energética, beleza? Então, para preservar a si mesmo, use o silêncio como escudo. E um outro item, um quarto item, eu diria para vocês que o silêncio ele tem o poder de surpreender. E quando você surpreende, você acaba se engrandecendo de uma forma muito natural. Você acaba se valorizando, porque os resultados eles falam muito mais do que promessas. Se você ficar falando antes de acontecer, você vai ser aquela pessoa que sempre fala e não concretiza nada. Então, em vez de você explicar as tuas metas, teus propósitos, tuas ideias, você simplesmente tem que fazer aquilo. Faça. E as pessoas vão te respeitar. Mesmo que não dê certo, não aconteça como você quis. Mas quando você faz, você vai sair do mundo da utopia e da pessoa que está sempre sonhando. Não vão te tratar mais como um sonhador, como alguém que está ali no mundo das ideias platônicas e nunca consegue concretizar o que quer. Não. Fica em silêncio e quando você concretizar, você vai surpreender as pessoas. Isso é importante para a tua autoimagem, para a tua autoconfiança. Então, o recado que eu dou para vocês nesse item é que vocês simplesmente façam o que deve ser feito. Um outro tópico, um outro item, um quinto item, seria que o silêncio ele facilita a conexão energética, ele facilita a conexão interna, ele facilita a conexão com a tua própria intuição, porque no silêncio você escuta melhor tua própria voz interna, você percebe os sinais sutis da vida, você percebe tudo que acontece ao teu redor com muito mais clareza, você percebe esses sinais, essas sincronicidades de forma muito clara, muito tranquila, que antes passavam despercebidas. Tá? Então, o silêncio ele te dá uma visão mais clara, ele te dá uma maior intuição. E se você está buscando uma mudança real, uma mudança concreta, você tem que pegar esses 5 itens que eu falei para você, anota aí num papelzinho e tenta colocar para a tua vida, para as tuas metas, para os teus propósitos. Eu estou falando isso para vocês, não é da boca para fora, não. Eu comprovei, eu testei isso ao longo da minha vida, muitas vezes. E às vezes eu esqueço disso e começo a falar. E quando eu começo a falar, eu penso, meu Deus, não está dando certo de novo porque eu estou falando, tá? Então a boquinha é fechada. Eu sei que é muito difícil, às vezes, lidar com as expectativas das outras pessoas e do mundo à nossa volta, mas quanto mais a gente fala, mais a gente cria essa bagunça mental. O mundo gera uma bagunça mental. Às vezes os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos companheiros, companheiras, nossos chefes, nossos filhos, tudo acaba gerando um conflito mental quando a gente está num propósito, quando a gente está numa busca. Tá? O mundo já é confuso. Então, se você soltar as tuas ideias para o mundo da confusão, isso vai te trazer uma confusão também. Então, é por isso que a gente tem que aprender a se silenciar no meio do barulho, nesse barulho externo. E quando a gente fica em silêncio no meio desse tumulto do nosso cotidiano, a gente dá um passo para o crescimento espiritual, para o crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento pessoal, que isso contribui para a espiritualidade, tá? Então, como eu falei para vocês, eu quero que vocês peguem aí papel e caneta, anotem tudo que eu falei, e agora eu vou dar alguns exemplos práticos. Então, é legal que vocês anotem mesmo. Não precisa ser no papel e na caneta, pode ser no computador, mas no papel e caneta, às vezes, é legal para você concretizar as ideias. Então, vamos direto ao ponto, né? O que eu quero falar para vocês é o seguinte, você tem que estabelecer uma meta e um hábito para você atingir essa meta. Eu vou dar um exemplo para vocês. A verdade é que as coisas elas começam realmente a mudar nas nossas vidas quando a gente para apenas de definir objetivos. Definir um objetivo aqui, beleza. Mas você não presta atenção no teu hábito, você não presta atenção no teu dia a dia. Você define um objetivo, mas não define um hábito. Não presta atenção no que você faz ao longo das semanas, dos meses, dos dias, tá? Então a diferença é simples. Você vai ter uma meta, mas também para essa meta você tem que criar um hábito. E isso vai trazer uma grande eficiência e um grande poder para que você atinja aquela meta. Um exemplo clássico aí para todo mundo, né? Quem quer emagrecer, o que você tem que fazer? A tua meta, emagrecer de forma saudável. Se você quer emagrecer de forma saudável, você tem que criar um hábito para isso. Por exemplo, você pode falar assim, para eu emagrecer de forma saudável, eu tenho que ajustar a minha alimentação, eu tenho que priorizar a comida natural,
eu tenho que priorizar horários de refeição, eu tenho que praticar exercício regularmente, eu tenho que fazer exercício aeróbico, exercício anaeróbico. Você pode fazer a musculação tradicional, mas então pode fazer um pilates, uma luta, enfim, algum esporte, mas você tem que botar na tua meta um hábito. Você quer emagrecer? Então você tem que criar um hábito saudável e organizar o teu dia a dia em função daquele hábito, muitas das vezes, tá? E um outro exemplo muito clássico, né, de uma meta que muitas pessoas querem, né, uma meta comum para a maioria das pessoas, é alcançar a prosperidade financeira. Mas para que você alcance essa meta, prosperidade financeira, dinheiro na tua vida, as coisas prosperando materialmente falando, você tem que criar uma mentalidade de abundância. Mas essa mentalidade de abundância não é sair gastando igual um doido. Você tem que entender que muitas das vezes você tem que controlar os teus gastos. Você tem que investir parte do teu dinheiro, você tem que buscar novas fontes de renda. Muitas das vezes, às vezes o teu emprego só não está dando, então você tem que mudar de emprego quando surge uma oportunidade. Resumindo, se a meta é prosperidade financeira, você tem que criar um hábito que facilite essa prosperidade. Como eu falei para vocês, ter um controle financeiro, às vezes ali no papelzinho, direitinho, quanto que gastou, quanto que entrou, às vezes fazer um bico, então mudar de emprego, se for possível, pedir um aumento, tudo isso vai acabar somando ao processo que você tanto quer, a meta que você tanto quer. Vou dar um outro exemplo para vocês, um pouquinho mais fora da curva. Digamos que você queira correr uma maratona em 6 meses. A maratona está chegando, você já faz uma atividade física razoável, já corre, mas você quer fazer uma maratona em 6 meses que vai acontecer. Algum amigo teu te chamou para correr, isso é muito comum hoje em dia. Um amigo meu até me chamou há pouco tempo e eu não fui não, porque eu não estou preparado ainda. Mas beleza. Para você atingir essa meta, que é correr essa maratona, você tem que se programar num hábito de correr pelo menos, sei lá, tantos quilômetros por semana. E quando você corre tantos quilômetros por semana, você fortalece a tua musculatura, você vai adaptando o teu sistema cardiorrespiratório, tudo isso. Então, se a tua meta é participar de uma maratona, você tem que se preparar para uma maratona, aumentando gradativamente, trabalhando a musculatura, se alimentando melhor também, para quem sabe participar dessa maratona, tá? Para a meta, criou um hábito. E esse hábito vai contribuir de forma muito poderosa, não tenho dúvida sobre isso. Um outro exemplo que a gente pode dar é que tem muito a ver com o meu canal. Muita gente aqui no meu canal, eu vejo até pelo meu e-book de clarividência, de terceiro olho, quer desenvolver o terceiro olho, quer desenvolver a clarividência, a intuição. Se a tua meta é desenvolver a clarividência, você tem que criar um hábito muito regular para trabalhar a abertura do terceiro olho. Por exemplo, uma meditação diária. Você tem que fazer exercícios de meditação ou de visualização diariamente. Não adianta você meditar um dia, não adianta você fazer um exercício de visualização no yantra do chakra frontal, do chakra Agnya, um dia e no outro não fez. Meditou um dia, no outro não meditou mais. Pulsou energia aqui num dia, no outro não pulsou mais. Fez o exercício de olhar o fundo branco 2, 3 vezes, na quarta vez você já está cansado. Aí você não vai conseguir dominar a clarividência. Eu vou dar o meu exemplo para vocês. Eu venho desenvolvendo a clarividência desde os 12, 13 anos de idade. Se eu parar um mês, mais ou menos, de ficar treinando a clarividência, mexendo com a energia do frontal, a minha clarividência vai diminuindo de forma exponencial muito grande. Tá? Que depois, quando eu quero abrir o terceiro olho, quando eu quero ter uma intuição, ou então abrir o terceiro olho mesmo, que eu já dividi para vocês em clarividência local e não local. Seja para ver a aura do ambiente ou das pessoas, se eu não estiver trabalhando diariamente, semanalmente, exercícios pontuais energéticos no frontal, eu vou ter muito mais dificuldade. Como eu já abri, é igual andar de bicicleta, você nunca esquece, mas você não vai estar ali afiadinho, virando nas curvas com perfeição. Você tem que trabalhar diariamente. No meu caso, eu já alcancei a meta em certa medida. Eu não tenho um domínio completo como eu gostaria de abrir a clarividência. Por exemplo, se eu quiser ver a aura de alguém, eu consigo ver a primeira camada com facilidade. A aura do ambiente também. Mas para ver mais do que uma camada, eu tenho que me concentrar, tenho que pulsar a energia mais um pouquinho. Para ver um espírito não é tão fácil, eu tenho que pulsar a energia mais um tempinho também. Mas se naquela semana eu tiver meditado muito, eu tiver esse hábito, que já é meu, né? De meditar, de fazer exercício de visualização, de me entregar a tudo que tem a ver com o chakra Agnya, quando eu
dou o comando, né, que é a meta, no caso a clarividência, ela vai abrir com muito mais facilidade, tá bom? Então, se você quer abrir a clarividência como meta, e eu vejo isso no meu canal, muitas pessoas querem, você tem que criar hábitos diários, você tem que trabalhar exercícios de visualização diariamente, você tem que meditar diariamente, você tem que mexer com essa energia de forma diária. Esse é um hábito que vai te levar à meta. Um outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês, que tem a ver com o meu canal, que pode ser uma meta muito interessante para a maioria das pessoas que me seguem e comentam aí diariamente, dão like e tal, é a projeção astral. Se a tua meta é ter uma projeção astral, principalmente uma projeção astral lúcida, onde você traga a memória de volta para o corpo físico, você tem que criar um hábito muito poderoso. Você tem que manter uma rotina de relaxamento, você tem que manter uma rotina onde você trabalha a tua consciência, principalmente antes de dormir, mas não só antes de dormir, ao longo do dia, tá? Quando você vai dormir, você percebe, você se entrega, você fica consciente de perceber a entrada, né? Quando eu digo consciente antes de dormir, é no estado hipnagógico, que é o estado entre a vigília e o sono, que é quando você começa a entrar no mundo dos sonhos. Se você permanecer consciente nessa transição, você vai ter muito mais facilidade de ter uma projeção astral lúcida, porque você vai acompanhar o processo com linearidade, tá? Então é muito importante que você esteja consciente na hora de dormir. Só que se você estiver consciente ao longo do dia, se você tiver hábitos conscienciais no teu dia a dia, isso vai facilitar muito o processo da projeção astral com lucidez. Um outro hábito que você pode fazer para a projeção astral, para ter a saída lúcida e consciente, é trabalhar diariamente, principalmente num horário específico, né, que você tenha mais tranquilidade na tua casa, trabalhar a movimentação energética, para que você consiga entrar no famoso estado vibracional, que seria nada mais, nada menos do que um processo de ressonância quase que por completo do teu duplo etérico, do teu campo, do teu corpo energético, que os hindus chamam de prana maya kosha, corpo de prana. Já falei para vocês que o grande pulo do gato para sair do corpo é quando você mexe a energia de todos os chakras. Então você pode criar um hábito de mexer a energia dos 7 chakras principais. Tem o exercício tradicional aí conhecido da OLV, que seria a oscilação longitudinal voluntária de energia, né? Que seria manipular a energia do topo da cabeça até a sola do pé, da sola do pé para o topo da cabeça, e fazendo esse exercício visualmente, pode ser como uma esfera de luz, ou então como um feixe de energia subindo e descendo. No meu ponto de vista, você pode fazer esse exercício também da energia do topo da cabeça para o chakra raiz, na base da coluna vertebral, no cóccix, no períneo, porque quando você trabalha os 7 principais, os 7 chakras principais, eles refletem nos chakras inferiores, né, nos chakras secundários menores que estão distribuídos ao longo do corpo, né, os chakras dos braços, das pernas, os chakras que estão nos quadris, que estão espalhados aí milhares e milhares pelo teu corpo. Então, quando você consegue mexer a energia dos 7, normalmente a energia acaba se distribuindo para todo o teu corpo energético, para todo o teu prana maya kosha, para todo o teu duplo etérico, beleza? Mas é um hábito, você tem que fazer isso todo dia. Você tem que fazer visualização todo dia. Você tem que meditar também. A meditação é importante não só para a clarividência, mas para a projeção astral. Também, eu acho importante, uma dica legal, um hábito legal, é você pegar um caderninho de sonhos e anotar cada sonho. Por mais que você ainda não preserve a memória, ou então se você tem uma saída semiconsciente, né, que a lucidez está variando muito, mas você saiu e não tem certeza, mas voltou para o corpo, teve um sonho lúcido muito legal, anota tudo direitinho no papel, bota ali bonitinho, sonhei isso hoje, o sol tal, uma onda tal, apareceu não sei quem, papapá, papapá. Tenta descrever mesmo como uma redação, ou então em tópicos, né? Eu, na verdade, prefiro tópicos. Eu vou de uma forma mais pontual para memorizar aquilo ali que foi de mais importante. Mas tenta ser descritivo nesse caderninho. A descrição ela é importante para que você sature a tua mente, para que você compreenda o que foi aquilo, tá? Então, focando nesses 2 tópicos, que acho que são dos mais importantes aqui para a galera do canal, né? Não que seja mais importante, mas eu sei que o pessoal busca muito isso, que é a clarividência e a projeção, né? E quando eu digo clarividência, não só
enxergar aura, enxergar espírito, né? Mas a abertura do terceiro olho, né, que antecede a própria clarividência. A clarividência seria uma expressão, uma faculdade dentro da abertura do terceiro olho, aí se liga mais ao parapsiquismo. Mas se você quer abrir o teu terceiro olho para ter mais intuição, para ter mais convicção nas coisas da vida, para conseguir perceber com mais clareza a intuição divina, coloca esses hábitos também, meditação, visualização, você pode colocar aí preces, mantras, tudo isso que mexa no teu campo energético. Uma outra meta legal, que eu acho que tem a ver muito com essa questão do despertar espiritual e também com a projeção astral, também com a clarividência, né? Principalmente com a projeção astral, é você melhorar a qualidade do teu sono, tá? Se você quer melhorar a qualidade do teu sono, provavelmente vai facilitar a projeção também, porque você vai dormir com energia, você vai dormir consciente, e isso facilita a projeção astral. E qual seria o hábito que vai melhorar a qualidade do teu sono e contribuir para a projeção astral? Quando você cria um ritual noturno de relaxamento, de tranquilidade, resumindo, sem ficar mexendo em tela, sem ficar mexendo em WhatsApp, sem ficar vendo besteira, né? Quem é homem hoje em dia sabe como é que é, né? As mulheres também já estão nesse processo, né? Essa sociedade do piloto automático contaminou todo mundo com isso. Os grupinhos só mandam besteira, às vezes manda pornografia, manda mulher pelada, manda homem pelado, manda de tudo. Se você ficar ali no WhatsApp olhando ali, pô, toda hora, pô, que beleza essa mulher aqui, que beleza isso, que beleza aquilo, a tua mente vai saturando. E se não, não digo nem só nesse nível não, né? Se você simplesmente ficar vendo aqueles videozinhos rápidos de comédia, engraçadinho, de besterol, que você pode ver, não tem problema nenhum. No outro dia eu me peguei vendo uns dois ali, botei no grupo lá do colégio, num grupo fechado lá de amigos do colégio do meu filho, o pessoal riu, se divertiu pra caramba. Mas se você ficar todo dia, meia hora nisso, 40 minutos, ou então antes de dormir, rodando ali aquele carrossel, seja do YouTube ou seja do Instagram, que a galera usa muito, você vai estar ali com a sua higiene mental comprometida, tá? Então, se você quer melhorar a tua qualidade consciencial, que vai facilitar a projeção astral, melhora a tua qualidade do sono também. Para de ver porcaria antes de dormir. Quer ver porcaria? Vê no meio do dia. Tá? Eu vejo porcaria, eu vejo besteira também. Mas isso não pode ser o principal. Isso não pode ser na hora de dormir, onde você vai buscar uma projeção astral. Não tem como. Se você sair do corpo assim, você vai atrair todo aquele besterol que você está vendo. Ou algo muito pior. Então vocês perceberam mais ou menos a diferença entre simplesmente ter uma meta ou ter uma meta e um hábito? Porque o segredo ele não está na meta, ele não está naquilo que você quer alcançar, ele está no processo. A gente não dá valor, mas os pequenos hábitos bem ajustados, eles geram grandes transformações. E quando a gente entende isso, tudo fica muito mais claro. Às vezes você está batendo na mesma tecla há um tempão, tentando alcançar aquilo, colocando metas, escrevendo metas no papel, jogando tua energia ali, intencionando, mas você não está criando um hábito que vai te facilitar. E quando você cria esse hábito, tudo fica mais claro, tá? Então é interessante que você identifique os hábitos que são necessários para transformar você em quem você realmente é, que é um ser espiritual, um verdadeiro buscador. Você tem que se perguntar de forma muito profunda o que você quer para a tua vida. E se esses hábitos são realmente importantes para que você alcance o teu objetivo. Pensa nisso. Esse hábito é importante? Tem a ver? Tem uma conexão em tudo isso? Vai ser fácil incorporar? Como é que eu vou criar um ritual matinal, um ritual noturno, algo que fortaleça de forma muito poderosa, muito eficiente a minha mente e o meu corpo? Por isso que é importante que a gente tenha sempre esse momento de silêncio, esse momento consigo mesmo. E também você pode tirar esse silêncio para fazer uma leitura, para fazer um alongamento, para fazer uma prática energética, como eu falei, um exercício de respiração, um pranayama, né, que seria a respiração consciente, um pranayama simples, não precisa pegar nada sofisticado. Em síntese, o silêncio ele vai te fornecer um leque de possibilidades que vão ser muito úteis para que você alcance a tua meta, na verdade, as tuas diversas metas. A ideia central é que você consiga eliminar as distrações, eliminar os ruídos desnecessários, porque o que mais vai ter no mundo é ruído. O que mais vai ter no mundo é rede social tentando atrapalhar a tua atenção,
é informação em excesso, é notícia negativa, é ambiente pesado que vai drenar a tua energia. Tudo isso contribui para te tirar do caminho, tudo isso vai contribuir para te atrapalhar, para destruir a tua meta e teu objetivo, tá? Por isso, mais uma vez eu digo para vocês, o silêncio interno, ele é primordial, ele é essencial para que a gente alcance tudo que a gente quer, para que a gente evolua e cresça espiritualmente. Quando a gente consegue romper ou então diminuir esse ruído externo, esse barulho externo, esse rádio da sociedade no dia a dia, a gente vai perceber que a vida vai fluir com muito mais clareza, com muito mais profundidade. E assim você vai compreender cada vez mais que o autoconhecimento é a chave mestra para que você alcance toda a realidade. É importante que você também reflita sobre os teus padrões emocionais, isso é muito importante. Como é que você está agindo, como é que você se emociona, como é que são os teus relacionamentos, isso tudo está ajudando, está prejudicando, aquela pessoa ali está te prendendo numa corrente, está te trazendo uma crença limitante, ou ela está te abrindo para o universo, ela está te trazendo mensagens maravilhosas, tá? Tem que perceber qual é a pessoa que te acorrenta, que te escraviza, e qual é a pessoa que te liberta. Por isso que é importante você se dedicar ao silêncio interno, se dedicar ao processo de expansão de consciência. Esses exercícios de movimentação energética, de estado vibracional, de visualização, quando você fixa a tua atenção num ponto de luz específico, quando você procura sair do corpo, quando você procura abrir o terceiro olho, tudo isso vai mexer no teu universo interno. E isso reflete de forma direta no teu universo externo também, porque essas práticas, em geral, elas exigem de você uma consciência, elas exigem de você um progresso espiritual, tá? Em geral tudo, até quando a gente fala de prosperidade, às vezes as pessoas não gostam de falar de prosperidade, principalmente no mundo espiritual, que acha que tem que passar fome, que tem que ter dificuldade financeira, que não pode comprar um carro legal, uma casa legal. Se você tiver nessa mentalidade vibrando assim, você só vai receber carro ruim, casa ruim, pouco dinheiro, e cada um sabe do que quer, tá? Você tem que perceber que o teu silêncio, ele move o mundo ao teu redor. E quando eu digo silêncio, eu estou falando do que você vibra, do que você emite para o mundo. Porque quando você fica em silêncio, você não mais participa de forma muito tagarela da realidade à tua volta. Você pode até ter esse barulho, essa interferência que vai te atrapalhar um pouquinho a silenciar a mente, ou então simplesmente silenciar o cômodo que você está. Você fecha a porta, mas tem um cara de dia lá com a britadeira quebrando tudo, ou então alguém gritando, carro do ovo, carro da pamonha, tudo isso atrapalha, tá? Não tem jeito. Mas quando você tem um silêncio interno, as coisas ao redor facilitam. E você tem muito mais facilidade de mandar informação para o universo. Então, por isso eu digo para vocês, manda informação para o universo, não sai falando para todo mundo. Porque quando você fala para todo mundo, você está jogando contra o time do silêncio. Quando você não fala, você está no time de futebol do silêncio. Beleza? Está quietinho, boca fechada, é o time da vitória. Eu tenho a certeza que ele que vai ganhar o campeonato, tá? Mas quando você fala demais, você vai estar naquele time que vai perder. Não tenha dúvida sobre isso, tá? Então, acho que o recado era esse que eu queria dar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, comentem, deem like, troquem informações, compartilhem o vídeo, coloquem experiências, coloquem aí o que vocês acham mais importante para alcançar a meta de vocês. Se não quiser botar a meta, diz qual é o hábito que você tem que trabalhar e você não consegue. Isso é legal. Ou então, qual o hábito que você melhorou, que você está se esforçando, tá? Então é isso, galera. Desde já o meu muito obrigado. Antes que eu esqueça, desde já o meu muito obrigado. Não, já esqueci do merchandise. Quem tiver interesse em saber um pouquinho sobre terceiro olho, sobre a abertura da clarividência, da intuição, clica no link fixado que você vai encontrar o meu e-book na Hotmart sobre terceiro olho, tá? Também vai encontrar o meu curso em vídeo na Hotmart sobre o chakra raiz, que é o alicerce energético, é a base estrutural de todos os 7 chakras principais. Na verdade, dos 6 chakras acima dele. Os 7 chakras, eu já falei para vocês, são chakra raiz, Muladhara, chakra sexual, Swadhisthana, chakra umbilical, Manipura, chakra cardíaco, Anahata, chakra da garganta, laríngeo, Vishuddha, chakra frontal, conhecido como centro de comando, chakra Agnya,
e o nosso queridinho aqui, o chakra coronário, chakra Sahasrara, lótus de 1000 pétalas. São os 7 portais, são os 7 centros de energia, mas para que você consiga trabalhar todos os patamares de consciência aqui na vida terrena encarnado, você precisa do combustível, você precisa da energia primordial, você precisa da Kundalini, pelo menos em algum nível espiritual e energético. E isso você encontra no chakra raiz, no chakra Muladhara. Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.